Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente decisivo para o concurso da Alero, as comissões parlamentares. E não vai ser qualquer análise, não. A gente vai juntos decodificar a estratégia da banca FGV, usando como base a aula magna do professor Marcelo Lessa. O objetivo? Transformar toda essa teoria em pontos preciosos para a sua aprovação. Vamos nessa? E olha, é fundamental deixar isso bem claro desde o início. Todo o nosso roteiro, toda a nossa análise vem direto do caderno 27 do projeto Alero Turbo, um material incrível preparado nos mínimos detalhes pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Ou seja, a gente está bebendo direto da fonte, usando uma ferramenta poderosa para destrinchar as comissões permanentes, as temporárias e, claro, as famosas CPIs. É a garantia de uma preparação de altíssimo nível. Então, esse aqui é o nosso mapa do tesouro de hoje. Primeiro, a gente vai situar o tema, entender por que ele é tão relevante. Depois, vamos dissecar os tipos de comissões. Na sequência, o grande mergulho no poder investigativo das CPIs. E aqui o bicho pega. Vamos analisar a grande batalha entre os poderes e os limites de uma CPI. E para fechar com chave de ouro, aquela revisão estratégica para nada escapar. Certo, mas por que, afinal, as comissões parlamentares são tão importantes? Simples. Elas são o verdadeiro motor do poder legislativo. Se você não entende como elas funcionam, você não entende a essência do processo legislativo. Exato. E a FGV sabe disso como ninguém. Ela não vai cobrar só decoreba de artigo. A banca vai testar se o seu entendimento dos detalhes está afiado, com questões que são pura estratégia. Para a gente começar, vamos organizar a casa. Pensa o seguinte, o trabalho legislativo é tão complexo que ele precisa ser dividido. E quem faz essa divisão são as comissões, que funcionam como os órgãos especializados da Assembleia. Bora ver como elas se classificam? As comissões permanentes, pessoal, são a espinha dorsal da Casa Legislativa. Pensa nelas como se fossem os departamentos fixos de uma grande empresa, sabe? A Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças, elas continuam existindo, legislatura após legislatura. A função principal delas é analisar os projetos de lei e fiscalizar o poder executivo. Agora, em contraste com as permanentes, temos as temporárias. Elas são como uma força-tarefa. Ou seja, são criadas com uma missão muito específica e com data para acabar. Cumpriu a missão ou o prazo chegou ao fim, elas simplesmente se extinguem. E é exatamente aqui que a gente encontra as comissões especiais, as externas e, claro, a grande estrela da nossa análise, a CPI. E aqui vem aquela pergunta que é a cara da FGV, aquela que derruba muito candidato desatento. Pensa comigo, será que uma comissão, sozinha, pode dar a palavra final sobre um projeto de lei, sem que ele precise ir para a votação de todo mundo no plenário? A resposta para isso nos leva a um conceito que você precisa dominar. A resposta está toda nessa dinâmica de regra versus exceção. A regra geral, o caminho padrão, é que todo projeto de lei precisa ser votado no plenário com todos os parlamentares. Mas, como em tudo no direito, tem a exceção. E é aqui que a FGV adora pescar. A exceção é o chamado poder terminativo. Ele permite que algumas comissões específicas aprovem um projeto de forma conclusiva, dando a palavra final e agilizando todo o processo. E se tem exceção, tem que ter um controle, certo? Então anota, grifa, tatua esse número, 1/10. Se uma comissão aprova um projeto em caráter terminativo, mas um grupo de parlamentares não concorda, basta o recurso de 1/10 dos membros da casa para levar o assunto para o plenário. E fica o alerta, a FGV vai tentar te enganar, vai colocar nas alternativas 1/5, 1/3, não caia nessa, é 1/10. Agora sim, vamos ao prato principal, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Ela é, sem dúvida, o instrumento de fiscalização mais poderoso que o legislativo tem nas mãos. E justamente por ser tão poderosa, a sua criação tem regras muito específicas que protegem um princípio fundamental da nossa democracia. Para nunca mais esquecer os 3 requisitos para criar uma CPI, o professor Lessa nos entrega um mnemônico genial, CFP. Vamos lá? C vem do quórum de 1/3 de assinaturas. F é de fato determinado, ou seja, a investigação tem que ter um foco claro, não pode ser genérica. E P é de prazo certo. Uma CPI não pode ser eterna. Simples assim, guarde a sigla CFP. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, o ponto nevrálgico da questão. A CPI é um direito público subjetivo da minoria parlamentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que se os 3 requisitos do CFP forem cumpridos, o presidente da casa é obrigado a instalar a comissão. Não é um favor político, não depende da vontade da maioria,
é um direito constitucional. A FGV vai montar um cenário inteiro para testar se você sabe que a instalação é obrigatória. Muito bem. Chegamos agora no coração do tema. A Constituição diz que a CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Mas, na prática, o que isso significa? Entender exatamente essa fronteira, essa linha que separa o que uma CPI pode e o que ela não pode fazer, é a chave para sacar as questões mais cabeludas da FGV. É o campo de batalha preferido da banca. E aqui está a principal armadilha, a campeã de audiência em provas. Atenção máxima. A CPI pode sim quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo de dados de uma pessoa. E pode fazer isso diretamente, sem pedir autorização para um juiz. Mas atenção, sigilo de dados telefônicos é uma coisa, é a lista das chamadas feitas e recebidas. Isso a CPI pode. O que ela não pode de jeito nenhum é decretar a interceptação telefônica, o famoso grampo, para ouvir a conversa. Isso só com ordem judicial, é o que chamamos de reserva de jurisdição. A FGV vive misturando esses dois conceitos. A mesma lógica continua aqui nas ações coercitivas. Uma CPI pode convocar secretários de Estado, pode determinar a condução coercitiva de uma testemunha que não apareceu e pode até prender em flagrante delito, por exemplo, por falso testemunho. Mas, de novo, atenção aos limites. Ela não pode convocar o governador do Estado por uma questão de simetria e separação de poderes. Não pode decretar uma prisão preventiva e muito menos ordenar uma busca e apreensão na casa de alguém. Esses atos são exclusivos do Poder Judiciário. Outro ponto de confusão que a FGV adora explorar é a diferença entre a testemunha e o investigado. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Os dois são obrigados a comparecer à CPI se forem convocados. A grande diferença está na hora de falar. A testemunha tem o dever de dizer a verdade. Já o investigado tem o direito constitucional de ficar em silêncio para não produzir prova contra si mesmo. É o famoso princípio do nemo tenetur sede tedere. Ufa, bastante informação, né? Mas agora é hora da nossa revisão de ouro. A gente vai consolidar os pontos mais importantes no formato rápido, direto ao ponto, usando os flash memos do professor Lessa. É para fixar o conhecimento e chegar na prova com tudo na ponta da língua. Vamos lá, ritmo de revisão. Ponto 1. A composição das comissões tem que respeitar a proporcionalidade dos partidos. Ponto 2. Recurso contra poder terminativo. 1/10, não esquece. Ponto 3. CPI não pode investigar a vida privada de ninguém, só fatos de interesse público. 4. A CPI investiga, mas não julga e não pune. Ela manda o relatório final para o Ministério Público tomar as providências. E 5. Uma CPI estadual não pode investigar órgãos federais. Isso fere o princípio federativo. Continuando. Todas as decisões de uma CPI que afetem direitos precisam ser fundamentadas. O prazo dela é certo, pode ser prorrogado, mas só dentro da mesma legislatura de 4 anos. Acabou a legislatura, todas as CPIs em andamento são extintas obrigatoriamente. Se a CPI comete um abuso, o remédio jurídico é o mandado de segurança. E, por fim, lembre-se, pelo princípio da simetria, os poderes de uma CPI estadual são os mesmos de uma federal. O professor Lessa encerra o seu caderno de estudos com uma citação muito poderosa que captura perfeitamente o espírito de uma CPI, a busca incansável pela verdade, a missão de trazer à luz aquilo que está escondido. É uma missão de imensa responsabilidade. E essa reflexão final é o que conecta todo esse conhecimento técnico ao seu futuro cargo público. Entender de comissões não é um fim em si mesmo, é a ferramenta que vai permitir que, como analista da Assembleia Legislativa, você dê o suporte necessário para que o poder de fiscalização seja exercido com rigor, com legalidade e com eficácia. No fim das contas, trata-se de ser um pilar para a democracia e para a transparência.